Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao Pedidos Procedentes em Direito de Família. Aqui nós falaremos sobre diversas questões relacionadas às maiores dificuldades dos advogados no momento de formularem um pedido ao juiz de família. Eu sou Daniel Pimenta, assistente judiciário do Tribunal de Justiça de São Paulo. Trabalho mais ou menos há 6 anos auxiliando diretamente um juiz de família. E o tema de hoje é: como formular um pedido de revisão de alimentos praticamente infalível? A gente se vê depois da vinheta. Muito bem, então vamos conversar um pouquinho sobre a ação revisional de alimentos. Afinal de contas, para que serve a ação revisional de alimentos? Por que ela deve ser proposta? Em que circunstância? Bom, a ação de revisão de alimentos serve justamente para isso, para modificar, para alterar uma obrigação de alimentos anteriormente fixada. Alimentos tem um conceito muito mais amplo do que alimentação. Veja que, segundo Pablo Stouzy, alimentos são o conjunto das prestações necessárias para a vida digna do indivíduo. Então, quando alguém ajuiza uma ação de alimentos, o que ela pede não é simplesmente comida, né? É muito mais do que isso. Os alimentos têm o propósito de garantir a subsistência digna do ser humano, daquela pessoa que precisa de uma contribuição material para que ela consiga subsistir dignamente. E daí a gente observa desde logo que os alimentos servem, então, para prover toda aquela gama de direitos fundamentais que estão previstos na Constituição Federal. Então, os alimentos servem para garantir a parte alimentária, alimentação digna, segurança, moradia, lazer. Tudo isso está envolvido no conceito de alimentos. E muito mais. Enfim, todo aquele conjunto de direitos fundamentais que são assegurados pela Constituição Federal. É dever do alimentante, porque a lei assim impõe, prover a parte alimentar de tudo isso. Mas veja só, pode ser que a obrigação alimentar anteriormente fixada não mais esteja servindo, ou porque a parte alimentante não está dando conta de custear os alimentos e, portanto, ela pode pedir para o juiz para que essa obrigação alimentar seja revista, ou porque, por exemplo, a parte alimentária tenha sofrido um aumento nas suas necessidades. Então, os alimentos anteriormente fixados estão sendo insuficientes. Seja de um lado, seja de outro, é possível sim pedir ao juiz que reveja, que modifique o valor desses alimentos, e não apenas o valor, até mesmo a forma com que a obrigação alimentar é adimplida, a forma de pagamento dos alimentos. Isso também pode ser objeto de um pedido de modificação da obrigação alimentar. Então vejam só, a previsão legal para a revisão dos alimentos é encontrada em 3 dispositivos de lei. Primeiro no artigo 1699 do Código Civil, depois no artigo 15 da Lei de Alimentos e, por fim, no artigo 505 do Código de Processo Civil. O artigo 1699 do Código Civil de 2002 prevê o seguinte: se fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo. Por sua vez, o artigo 15 da Lei de Alimentos, Lei número 5.478 de 1968, diz assim: a decisão judicial sobre alimentos não transita em julgado e pode a qualquer tempo ser revista, em face da modificação da situação financeira dos interessados. Quanto a esse dispositivo de lei, é importante mencionar que, embora ele faça referência ao trânsito em julgado da decisão judicial que aprecia a questão dos alimentos, na realidade, a doutrina e a jurisprudência já são pacíficas, no sentido de que ele não pode ser interpretado de maneira literal. O que acontece é que as relações familiares em geral, e em especial aquelas ocorridas entre alimentante e alimentário, são de trato sucessivo ou continuado, de modo que somente se autoriza a modificação da decisão se houve uma efetiva alteração na situação das partes, quer dizer, no trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Então, mantidas, então, as circunstâncias que ensejaram a decisão anterior,
Tal decisão, evidentemente, não pode ser alterada. E, por fim, a gente precisa mencionar aqui o artigo 505 do Código de Processo Civil, que preceitua o seguinte: nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo, inciso 1, se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, olha só, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença. Pois bem, um dos pontos mais importantes que a gente precisa enxergar desde logo quando a gente fala sobre ação revisional de alimentos é essa distinção, essa diferenciação que existe entre ação de alimentos e ação revisional de alimentos, porque esta última pressupõe a primeira, né? Você só fala em revisão se existir uma ação anterior de alimentos, fixando esses alimentos. E é por isso que, se o advogado não juntar desde logo, desde o seu pedido inicial, o título anterior que tenha fixado a obrigação alimentar, o juiz vai determinar que ele faça a emenda da inicial. E se essa emenda não for providenciada, o juiz vai indeferir de plano o seu pedido, certo? Trata-se, então, de um documento indispensável à apreciação da lide. Só se pode autorizar o processamento de uma ação revisional de alimentos se houver comprovação de plano acerca da existência da ação anterior de alimentos. Então é por isso que você, advogado, precisa estar atento. Quando você for ajuizar uma ação revisional de alimentos, não se esqueça de apresentar junto com a petição inicial a cópia do título executivo anterior. Além disso, é importante dizer que a ação revisional de alimentos ela não é distribuída por dependência à ação anterior de alimentos. A distribuição é livre para uma das varas de família e das sucessões daquela comarca onde reside a parte alimentária. Portanto, não cometa esse equívoco no momento de distribuir a ação revisional de alimentos. A ação deve ser distribuída livremente, está bem? No que diz respeito ao valor da causa, o valor a ser atribuído à causa, que deve corresponder ao proveito econômico pretendido pela parte autora, a gente sabe também que existe muita confusão. Porque o artigo 292, inciso 3º do Código de Processo Civil prevê que esse proveito econômico na ação de alimentos deve corresponder à soma de 12 prestações mensais dos alimentos. Mas e na ação revisional de alimentos? Não muda muita coisa. O que você deve entender é que o proveito econômico, nesse caso, vai ser a diferença, seja para mais, seja para menos. Se for a parte alimentante que está ajuizando a ação, o proveito econômico por ela almejado ou pretendido será o valor da diferença para diminuir. Se ele, por exemplo, paga 2.000 de alimentos e pretende que esses alimentos sejam diminuídos para R$1.000, então para cada mês haverá uma diferença de R$1.000. Então o valor da causa será R$1.000 vezes 12, entendeu? Se for a parte alimentária, do mesmo jeito. Se ela recebe R$500 por mês e pretende que esses alimentos sejam majorados para R$1.000, o valor da diferença por mês será R$500, multiplicados então por 12, o valor a ser atribuído à causa será R$6.000. É preciso entender também que os efeitos da sentença que aprecia um pedido de revisão de alimentos, tal como se dá no caso de uma ação de alimentos, esses efeitos retroagem, seja num pedido para majoração, redução ou mesmo para exoneração dos alimentos, os efeitos da sentença que julga esse pedido retroagem à data da citação. Tá bom? Agora, a maior dificuldade mesmo dos advogados com este tipo de ação, uma ação revisional de alimentos, se dá com a causa de pedir. Porque, veja só, nós já dissemos aqui que o artigo 1699, o artigo do Código Civil, o artigo 15 da Lei de Alimentos e o artigo 505 do Código de Processo Civil, os três exigem que haja uma modificação na situação das partes, ou na do alimentante, no caso, em suas condições econômicas, ou na parte alimentária, portanto, em suas necessidades. E aí, eis a questão. Se vem o advogado e formula o pedido para o seu cliente dizendo assim, olha, a parte autora não possui, não reúne, não desfruta de condições econômicas suficientes no momento para continuar adimplindo a prestação alimentar no mesmo patamar em que fora lá atrás fixada.
Veja, isso não é causa de pedir para uma ação revisional de alimentos. Aliás, não é por si só uma causa de pedir. Isso porque, para o pedido em uma ação revisional de alimentos ser acolhido, a parte autora precisa comprovar que houve uma modificação na situação das partes. No caso do alimentante, em suas condições econômicas ou financeiras. No caso da parte alimentária, em suas necessidades. Ok? Veja só, se a parte autora vem e diz assim, suponhamos que a parte autora seja o alimentante, e ela diz assim, olha, eu não desfruto mais, eu não gozo mais das mesmas condições econômicas que eu desfrutava lá no momento em que a obrigação alimentar foi fixada. E, portanto, juiz, eu gostaria que Vossa Excelência reduzisse o valor da pensão alimentícia. Isso por si só não é suficiente para o acolhimento do pedido. Porque você, alegando apenas a atual situação econômica, não comprovou para o juiz que houve uma modificação na situação. É a lei que determina isso. Agora, apenas uma ressalva. A alegação de que o alimentante constituiu uma nova família e tem agora outros filhos que sejam também dependentes de seu auxílio material não representa igualmente justificativa bastante para o acolhimento do pedido de revisão de alimentos. Isso porque o princípio da paternidade responsável veda esse tipo de comportamento. Quer dizer, o Estado não pode influenciar no livre-arbítrio do cidadão no momento de ele realizar o seu planejamento familiar, no momento de ele escolher com quem deseja se casar ou constituir uma família, quantos filhos ele pretende ter, nada disso. Por outro lado, ele é responsável pelo sustento desses filhos até que eles atinjam a idade suficiente, ou seja, até que sejam maiores e capazes de proverem o próprio sustento, tá bom? Então fiquem atentos quanto a isso aí também. Bem, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse primeiro episódio do Pedidos Procedentes em Direito de Família. Aliás, se vocês gostaram, deixem seu like, compartilhem. Isso é muito importante para o crescimento do canal e muito importante para a continuidade desse trabalho. Tá bom? Um abraço e até o próximo episódio.